Eu não sabia o que aquilo queria, mas eu sabia que eu não podia ficar ali parado. Tinha que encontrar um jeito de sair dali. Mas como? A única saída era a porta da frente, e tinha uma criatura do outro lado esperando para me pegar. Olá, meu nome é José Roberto, e o que vou contar hoje aconteceu comigo em Passos, no interior de Minas Gerais, em 1988. Eu sou marceneiro e tinha uma pequena marcenaria na cidade. Tudo começou quando contratei Diego para trabalhar comigo na marcenaria. Diego era um rapaz solitário, sem família, que estava tentando a sorte com a marcenaria. Mesmo sem experiência, resolvi dar uma chance ao rapaz. Ele me lembrava um pouco de mim mesmo quando eu era mais jovem. Ele alugou uma casinha de madeira em uma estrada de terra não muito longe da marcenaria. No dia em que tudo aconteceu, levei Diego à padaria do seu Altemir, um padeiro sempre sorridente e muito trabalhador. Na padaria encontramos Juliano, meu amigo das antigas, que adorava tomar um café com pão de queijo. Após apresentar meu novo funcionário, tomamos café e fomos para a marcenaria. Lá estava João Pedro, meu outro marceneiro. João era muito experiente, meu braço direito na marcenaria, mas tinha um jeito bruto e não tinha tato para falar com as pessoas. Mas era um marceneiro de primeira. A luz do sol já começava a se esconder no horizonte quando Diego e eu retornamos da padaria. Uma leve brisa soprava, trazendo consigo o cheiro de terra molhada, anúncio de uma chuva que estava para chegar. Na oficina, João Pedro já havia começado a trabalhar. Ele mal olhou para nós quando entramos, totalmente imerso em sua tarefa, mas notei um certo desconforto em seu olhar quando apresentei Diego. Ele murmurou uma boa tarde sem tirar os olhos do trabalho, mas havia algo em seu olhar, uma certa estranheza, que me deixou desconfortável. Diego, apesar de ser novo na marcenaria, pegou o ritmo rapidamente. Ele cortava a madeira com precisão, mas cada vez que olhava para João Pedro, percebia uma tensão no ar. João olhava para Diego de uma forma que eu nunca havia visto antes. Não era raiva, nem desconfiança. Era algo mais profundo. Não conseguia entender o que estava acontecendo, mas algo me dizia que aquela noite não seria como as outras. Com o passar do dia, a tensão só aumentava. João Pedro quase não falava, focado em seu trabalho, e Diego parecia cada vez mais desconfortável. Quando a noite caiu, o barulho dos grilos cortava o silêncio. A escuridão parecia mais densa do que o normal, e um arrepio passou por mim. Eu tentava me concentrar no trabalho, mas o estranho comportamento de João Pedro me distraía. Ele trabalhava silenciosamente, sua expressão era dura e seus olhos pareciam fixos em algo além da marcenaria. Em determinado momento, um som estranho cortou o silêncio da noite. Uma espécie de rosnado longo e agudo, como de uma onça, mas diferente, mais profundo. A ferramenta na mão de João Pedro parou no meio do ar, e ele se virou para olhar pela janela. Seus olhos pareciam seguir algo que não podíamos ver. Diego e eu trocamos um olhar confuso, mas João Pedro não disse nada. Ele apenas continuou trabalhando. Mas o rosnado continuava ecoando em minha mente. Mais tarde, a chuva começou a cair, fazendo barulho no telhado de zinco. Olhei para João Pedro, ele estava parado, olhando para a janela, a chuva refletindo em seus olhos. Aquela espécie de grunhido, misturado com rosnado e uivo, continuou por mais algumas vezes. Diego parecia assustado, e eu não podia culpá-lo. Havia algo errado naquela noite. Naquela chuva, naquele uivo.
Mas, naquele momento, não sabíamos que o verdadeiro terror ainda estava por vir. Quando deu 19 horas, horário de encerrar o expediente, João saiu apressado dizendo que tinha um compromisso e quase esqueceu de tirar a roupa de trabalho. Diego agradeceu a oportunidade e disse que ia para casa. Eu ofereci uma carona, pois a estradinha de terra ficava a caminho da minha casa. No entanto, Diego recusou educadamente e saiu. Eu fiquei mais umas 3 horinhas na oficina organizando os materiais e os pedidos para o dia seguinte. Quando fechei a marcenaria e estava indo em direção ao meu carro, de repente, vi um vulto correndo na beira do mato. Era uma coisa esquisita que só vendo. Parece que correu quando ouviu eu batendo a porta do carro. Mas eu estava enganado. Ele havia se escondido para continuar me observando e logo percebi que havia algo errado. Meu carro não queria pegar. Depois de tirar a chave na ignição, nada aconteceu. O motor nem ao menos deu sinal de vida. Eu fiquei confuso, isso nunca havia acontecido antes. Eu decidi sair do carro para verificar o motor, já que tinha um conhecimento básico de mecânica. Quando abri a porta do carro e coloquei o pé para fora, o farol do carro acendeu de repente, iluminando a estrada de terra na minha frente. Foi então que eu o vi, a poucos metros do carro, uma criatura. Era grande, muito maior do que qualquer cachorro ou bicho que eu já tinha visto. Os olhos brilhavam com uma luz amarela e sinistra na escuridão. E a criatura parecia estar me observando. A criatura não se moveu, apenas ficou ali me observando com aqueles olhos brilhantes. Eu não sabia o que era, mas sabia que não queria ficar perto para descobrir. Com um grito preso na garganta, eu me virei e corri de volta para a marcenaria. A porta da marcenaria parecia ter ganhado peso extra enquanto eu lutava para abri-la. Os meus dedos pareciam escorregar na maçaneta enquanto eu olhava por cima do ombro, esperando ver a criatura se aproximando. Mas ela ainda estava lá, parada, me observando. Finalmente a porta se abriu e eu tropecei para dentro da marcenaria, batendo a porta atrás de mim. Meu coração batia forte no peito e eu mal conseguia respirar. Olhei pela janela e a criatura ainda estava lá, imóvel. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que aquela noite estava longe de terminar. De repente, a criatura se levantou e ficou em 2 pernas, muito mais alta que o carro. Parecia ter 2 metros em pé. Ela começou a sacudir a cabeça e logo se virou em direção à porta da marcenaria. Ela era tão escura que assim que saiu da frente do carro eu mal conseguia enxergar. Eu corri para empurrar alguns balcões pesados de madeira contra a porta da frente da marcenaria, para tentar me proteger. E assim que eu cheguei perto da porta, ouvi uma pancada forte do lado de fora. Era o bicho tentando entrar. A porta estremeceu e eu quase caí para trás. Era aquela criatura tentando entrar. O som daquelas pancadas me deixavam com o estômago embrulhado. Eu empurrei mais um balcão pesado contra a porta e me afastei, rezando para que aquilo fosse suficiente para segurar a coisa do lado de fora. De repente, ficou tudo em silêncio. As pancadas pararam e a única coisa que eu conseguia ouvir era minha própria respiração. Os meus olhos não saíam da porta. Eu esperava que a qualquer momento aquela coisa irrompesse para dentro. Mas nada aconteceu. Fiquei ali parado, olhando para a porta, esperando o pior. Então, o silêncio foi quebrado. O som de algo arranhando a porta preencheu a marcenaria. O meu coração voltou a bater acelerado. Aquilo não tinha desistido ainda. Só estava tentando de outro jeito. Peguei uma das minhas ferramentas de trabalho, uma marreta pesada,
e me preparei. Se aquilo entrasse, eu não ia ficar parado esperando. Ele continuou lá, arranhando a porta por alguns minutos, mas depois parou. Ficou tudo em silêncio de novo. Tinha que encontrar um jeito de sair dali. Mas como? A única saída era a porta da frente, e tinha uma criatura do outro lado esperando para me pegar. Além disso, meu carro estava estragado. Não tinha nem como fugir. Quando eu menos esperava, a criatura rosnou perto da janela. Eu conseguia ver seu formato por causa da luz da lua. Era um monstro. Olhos parecidos com os de humanos, mas com uma aparência bizarra de cachorro. Aquilo me deu mais medo do que qualquer outra coisa na minha vida. A criatura se abaixou e correu para os fundos da marcenaria. Quando ela fez isso, eu corri para tentar sair de lá. Arrastei os armários com toda a minha força e corri pela estrada. Eu consegui ver no canto do olho o vulto do bicho saindo correndo de trás da marcenaria para vir atrás de mim. De repente, uma luz apareceu ao longe. Um carro estava se aproximando. Eu acenei com as mãos gritando por ajuda. O carro diminuiu a velocidade e então parou. A porta se abriu e eu reconheci a figura de João Pedro, com uma expressão assustada no rosto. "José, o que diabos está acontecendo?" ele perguntou, saindo do carro. Ao lado dele, uma mulher que eu reconheci como sendo sua namorada olhava para mim com um olhar assustado. "Tem uma coisa atrás de mim, João", eu gritei, apontando para trás. O João Pedro olhou na direção que eu apontava e seus olhos se arregalaram. "Entra no carro, José", ele gritou. E eu não perdi tempo. Entrei no carro e João Pedro acelerou, deixando a marcenaria e a criatura para trás. Eu ainda podia sentir o medo percorrendo meu corpo, enquanto o João dirigia. Eu olhei para trás uma última vez, mas a criatura tinha desaparecido. Naquela noite, eu aprendi que algumas coisas são mais assustadoras do que podemos imaginar, e que nem toda lenda é apenas uma lenda. João me deixou em casa e perguntou se eu precisava de alguma coisa. Eu agradeci e disse para ele se cuidar na estrada. Quando João foi embora, eu entrei em casa, tranquei tudo e fui tomar um banho. Eu não sabia o que diabos era aquilo que havia me perseguido lá na estrada, mas não era desse mundo. Deitei na cama e por mais que eu tivesse assustado, logo o sono tomou conta de mim por causa do cansaço e da pilha de nervos que eu estava. Na manhã seguinte, antes de ir para a marcenaria, eu fui à padaria como de costume, para tomar café. Lá eu resolvi contar tudo pro Altemir e pro Juliano, que já estavam lá desde cedo. O Juliano deu risada dizendo que eu deveria parar de beber tanto álcool depois do expediente, mas Altemir fez uma expressão de interesse na minha história. Ele perguntou algumas coisas estranhas, como se quisesse mais detalhes sobre o acontecido. Mas eu estava tão nervoso que eu nem respondi direito. Naquele momento, chegou Diego para tomar café. Diego entrou na padaria com um olhar cansado e as roupas desgrenhadas, como se estivesse passado a noite acordado. Ele acenou para nós, pegou um café e se sentou. Notei que ele olhava para mim com uma expressão estranha no rosto, como se soubesse de algo. "Diego, você viu alguma coisa estranha na noite passada?" eu perguntei curioso. Ele se virou para mim franzindo a testa. "Por que você está perguntando isso, José?" ele questionou. Seu comportamento me pareceu estranho, como se estivesse escondendo algo. "É que aconteceu uma coisa comigo ontem à noite. Eu vi uma criatura estranha perto da marcenaria." Contei, observando atentamente a reação de Diego. Ele pareceu surpreso por um momento. Depois deu de ombros. "Eu não vi nada, José. Cheguei em casa cedo e dormi a noite toda", ele respondeu. Mas havia algo em seu olhar que não me convenceu. Parecia que ele estava escondendo algo. Não falei mais nada e terminei meu café.
Mas uma coisa era certa. Algo estranho estava acontecendo em Passos. E eu tinha a sensação de que Diego sabia mais do que estava dizendo. Terminei meu café e fui com Diego até a marcenaria. João já estava lá esperando eu abrir. E João me perguntou como eu estava e se eu tinha ideia do que era aquele bicho. Eu neguei. Disse que nunca tinha visto um bicho tão feio na minha vida e João concordou. Naquela noite eu pedi para João me ajudar a fechar, considerando que mais de uma pessoa talvez assustasse o bicho. Mas, enquanto fechávamos por volta das 20 horas, vi Altemir fechando a padaria com pressa. Ele saiu de lá como se sua casa fosse pegar fogo. Eu dei uma boa noite para ele, mas ele nem ouviu. Saiu em disparada. Enquanto isso, João me ajudava a carregar alguns recortes de madeira em seu carro, pois minha caminhonete ainda estava danificada. Estávamos prestes a terminar por volta das 22 horas quando o terror se repetiu. João parou de carregar as madeiras e apontou para a beira da mata. "José, olha ali. Parece um cachorro", ele disse com uma expressão confusa no rosto. Olhei para onde ele apontava e também vi o vulto. Parecia um cachorro grande, mas era difícil dizer o certo na escuridão. "Acho que é um cachorro mesmo, João", respondi, mas algo na minha voz traiu a minha incerteza. De repente, o vulto se moveu e começou a se aproximar. O coração batia forte no peito enquanto eu via a figura se aproximando mais e mais. Não era um cachorro, era aquela coisa novamente. E João parecia tão assustado quanto eu, mas conseguiu reagir mais rápido. "Vamos entrar, José", ele gritou. E corremos para dentro da marcenaria, fechando a porta atrás de nós. Do lado de dentro, podíamos ouvir a criatura do lado de fora. Seu rosnado era algo que eu jamais esqueceria. A criatura tentou abrir a porta mais algumas vezes, mas desistiu depois de um tempo. Ficamos lá dentro, silenciosos, até ter certeza de que a criatura tinha ido embora. Naquela noite, João e eu dormimos na marcenaria, com medo de sair e encontrar a criatura novamente. Na manhã seguinte, quando a luz do dia nos permitiu sair, tudo que restou foi um sentimento de medo e a certeza de que algo estava muito errado em Passos. Enquanto João me dava carona até minha casa, eu vi algo que me deixou apavorado. Era o carro de Altemir, estacionado na beira da estrada, e o padeiro estava dormindo dentro. Pedi para João encostar e fui ver se estava tudo bem. Altemir, para minha surpresa, se assustou com minha presença e quase acelerou o carro por cima de mim. Enquanto perguntava se ele estava bem, não pude deixar de reparar que seu carro estava cheio de terra por dentro e um cheiro muito ruim. Altemir desconversou, disse que estava com pressa e foi embora. Naquele dia, ele não abriu a padaria. Eu encontrei com Juliano na porta e decidimos ir até a casa de Altemir verificar se ele estava bem, e foi aí que a ficha caiu. A casa de Altemir estava toda revirada. A porta da frente estava aberta e o jardim parecia que tinha sido cavado. O cheiro que saía do interior da casa era o mesmo que eu tinha sentido no carro do Altemir. Juliano e eu nos entreolhamos com um medo silencioso no olhar. Decidimos entrar, chamando por Altemir. Não havia resposta. A casa estava um caos, com móveis revirados e pratos quebrados no chão. O quarto de Altemir estava ainda pior, com a cama destruída e roupas espalhadas por todo lugar. No quintal, encontramos vestígios de terra remexida, como se algo tivesse cavado ali. E perto do buraco, encontrei um pedaço de pano rasgado. Era do mesmo tecido do uniforme de Altemir. A visão da casa destruída e o tecido rasgado foram o suficiente para eu entender. A criatura que estava assombrando Passos era Altemir. Depois disso, Juliano e eu corremos para a delegacia para reportar o que tínhamos visto. O delegado, um homem cético, nos olhou com incredulidade, mas concordou em investigar o caso. Naquela noite,
Passos estava mais silenciosa do que nunca, enquanto todos esperavam com medo o que aconteceria a seguir. Eu resolvi dispensar os marceneiros por aquele dia e não abrir a marcenaria. Esperei o delegado interrogar Altemir. Aquele dia, eu fiquei em casa com minha esposa e resolvi tentar me acalmar. Na manhã seguinte, tivemos a notícia trágica. O delegado contou que Altemir não permitiu que ele entrasse em sua casa e pediu um mandado para que o delegado pudesse entrar. Não quis responder nenhuma pergunta. Foi então que, na madrugada da manhã seguinte, o carro de Altemir foi encontrado capotado na beira da estrada, entre Passos e Itaú de Minas. Segundo a perícia, encontraram marcas de pneu que revelaram que Altemir estava em alta velocidade quando freou bruscamente e desviou para o acostamento quando perdeu o controle, e capotou até bater em uma árvore. Altemir faleceu no local. Depois daquela noite, a criatura que assombrava Passos nunca mais foi vista. Os parentes de Altemir, ainda em choque, decidiram vender a padaria. Ela foi comprada por um jovem casal da cidade e se tornou uma residência. Uma semana depois, recebi um telefonema de Diego. Ele me disse que tinha conseguido um emprego em São Paulo e que iria se mudar. Agradeci pelo trabalho e desejei boa sorte. Fiquei feliz por ele, mas não pude deixar de sentir um vazio. A marcenaria não seria a mesma sem ele. Em meio a tudo isso, eu ainda me perguntava sobre o acidente de Altemir. O que poderia ter causado o desvio repentino? Por que ele estava dirigindo tão rápido naquela estrada solitária? As perguntas giravam em minha cabeça, mas eu sabia que eu nunca teria as respostas. A vida em Passos voltou ao normal, mas, para mim, sempre haverá uma sombra de dúvida. O que realmente aconteceu naquelas noites sombrias? Quem ou o que era a criatura que nos aterrorizou? Talvez eu nunca saiba. Talvez seja melhor assim. A única coisa que eu sei é que a vida em Passos nunca mais será a mesma. E, de alguma forma, apesar do medo e da incerteza, acho que aprendi a aceitar isso. E a seguir em frente. Sempre em frente. E aí, galera do canal Relatos Assustadores, quero agradecer a todos vocês que se juntaram a nós nessa jornada aterrorizante. O apoio de vocês, seus comentários, suas curtidas, compartilhamentos, tudo isso ajuda muito o canal a crescer e me motiva a trazer mais relatos arrepiantes para vocês. Eu não posso expressar o quanto eu estou grato por ter uma comunidade tão incrível como vocês me acompanhando. Vocês são o coração desse canal e são a razão pela qual continuo trazendo esses relatos assustadores. Agora eu quero ouvir de vocês. O que vocês acharam desse relato? Quem vocês acham que era a criatura? Deixem seus comentários abaixo e vamos discutir. Adoro ler suas teorias e opiniões. Elas fazem a experiência de contar suas histórias ainda mais especial. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like e compartilhá-lo com seus amigos. Se você é novo por aqui, considere se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum relato assustador. E lembrem-se, a escuridão pode esconder segredos inimagináveis. Fiquem seguros e até o próximo relato. So many days is yet to come. Too many times has come to pass. Too many moments put aside, getting out